Meus caríssimos amigos, muito bom dia. É certamente uma coisa dura na vida e difícil de ser suportada, aquela de sermos traídos por aqueles que são nossos amigos. Sabemos como isto é duro de suportar. Nosso Senhor foi vítima de uma traição assim e tantos dos seus discípulos, no passado e no presente, têm sido vítimas de traições. O calendário cristão lembra hoje uma figura que não é muito conhecida, de um homem chamado Policarpo. Ele é dos primeiros séculos da Igreja. Ele é tido como um padre apostólico, isto é, um daqueles que tiveram ligações com os apóstolos, porque foi amigo e bastante ligado a São João Evangelista. Este homem era bispo num tempo em que havia a perseguição aos cristãos. Ele vivia discretamente a sua vida de pastor. Mas um dia, alguém que convivia com ele, que se fazia de seu amigo, mas que queria ser agradável aos grandes do tempo, o denunciou como chefe dos cristãos. E ele foi conduzido à presença da autoridade maior e convidado a renegar a Cristo. Mas teve uma resposta que é digna de ser meditada por nós. Tinha, neste tempo, 86 anos. Era, portanto, um ancião. E assim foi que ele respondeu diante da autoridade maior, que queria fazer que ele renunciasse a Cristo para seguir o imperador, que devia ser honrado, e finges ignorar quem eu sou. Escuta-o com toda a clareza. Eu sou cristão. Foi queimado vivo, a pedido da multidão desvairada. No texto, ou num dos textos da Sagrada Escritura que se leem a propósito da vida deste homem, texto que é do Apocalipse, se diz o seguinte: aquele que esteve morto e tornou a viver, diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e contudo és rico. Não tenhas receio do que estás para sofrer. Olhai que o demônio vai meter alguns de vós na prisão para ser dispostos à prova, e sereis atribulados. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será vitimado pela segunda morte. Estas são palavras do Apocalipse, aplicadas a este santo e aplicáveis também a todos aqueles que procurarem ser perseverantes na fé. Não é dado a todos um martírio assim, mas por certo que qualquer um de nós está sujeito a ser traído desta ou daquela maneira. Qualquer um de nós está sujeito à tentação de deixar a sua fidelidade a Cristo para seguir vias mais fáceis. Mas é na força desta graça que fortaleceu tantos de nossos antepassados que temos todo o direito de pedir a Deus esta graça que Santo Agostinho pedia para ele todos os dias, a graça da perseverança final, a fim de que
possamos ouvir aquela sentença que São João lembrou aqui: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ainda aquela outra palavra de Cristo, que perseverar até o fim, este será salvo. Certamente esta é uma prece muito humilde que nós devemos aprender a pronunciar muito frequentemente na vida, porque a perseverança no bem, a fidelidade ao batismo que recebemos, a fidelidade a Cristo, a quem desejamos servir na igreja e na pessoa dos irmãos, esta fidelidade até o fim será sempre uma graça que deve ser pedida muito humildemente por todos nós, não só para nós pessoalmente, mas para todos aqueles que se encontram principalmente em dificuldades, em situações que podem levá-los a renegar a sua fé, a se afastar daquele caminho no qual juraram viver e morrer. Que o Senhor nos auxilie para que tenhamos esta graça da perseverança. Até amanhã. Bom dia, irmãos.